Com o Papa Inocêncio III, nós chegamos ao cume, o ponto mais alto, o ponto mais luminoso da Idade Média. O que ele conseguiu? Bom, ele conseguiu muita coisa. Ele conseguiu uma Europa e uma cristandade unidas, como uma família de povos, sob a direção espiritual e paternal do Sumo Pontífice. Ele conseguiu uma decisiva reforma da Igreja. Ele conseguiu uma fecundidade maravilhosa ao engendrar, ao suscitar florescimento na Igreja de varões santos do calibre de um São Domingos e de um São Francisco. A verdade é que acontece, né, de tempos em tempos, que em épocas boas, em épocas ruins, em épocas mais ou menos difíceis, que se centra no trono de São Pedro uma personalidade que é capaz, mais do que todas as outras, de concentrar em si mesmo as grandezas e as dores da Igreja do seu tempo, enfrentando os desafios que são colocados pela história à Igreja com uma genialidade que parece sobrenatural. Isso não acontece sempre. Foram poucos os papas assim ao longo da história, né? Isso só acontece de vez em quando, uma vez a cada muito tempo. É São Leão Magno, é São Gregório Magno, depois São Nicolau Magno, né? São Leão no século V, São Gregório no século VI, São Nicolau no século IX, depois é São Gregório VII no século XI, depois é São Pio V no século XVI, depois é São Pio X no século XX. Entre estes, há talvez apenas um que não é santo canonizado e que nem sequer se pensou em canonizar, mas que pode, de direito, ocupar um lugar ao lado deles. É o Papa Inocêncio III, pontífice de 1198 a 1216. Vejam, aqui não é nosso objetivo, não é meu objetivo aqui fazer uma reflexão sobre quem é maior, quem é menor, não é isso, né? Quem é maior no reino dos céus. Não, né? Inclusive, tem um biógrafo de São Gregório VII, Arquilier, que escreveu uma obra muito boa sobre ele, quando nos embasamos nas aulas sobre ele, que ele fica um pouco irritado quando se diz que Inocêncio III foi o apogeu do poder pontifício, dizendo que o apogeu, na verdade, teria sido São Gregório VII. Ele diz assim: a diferença marcada que nos aparece entre essas duas personalidades é que em Gregório VII, o sentimento do poder pontifício tomou a forma de um dever imperioso, de uma missão sobre-humana a cumprir custe o que custar. Por exemplo, São Gregório VII, ele lançou-se à batalha para isso. Enquanto em Inocêncio III, esse sentimento do poder pontifício tomou a forma de um direito adquirido a fazer prevalecer com todos os recursos de que ele dispusesse. Então, assim, São Gregório VII teria sido maior do que ele, porque São Gregório VII teve desafios muito maiores que os seus. Bom, é verdade, né? Inocêncio III nunca precisou enfrentar um monarca poderoso como Gregório VII enfrentou, nem correu os riscos pessoais até que ele correu, né? E até porque São Gregório VII imprimiu no seu combate, no seu pontificado, uma marca que Inocêncio III nunca teve, que é a marca da santidade. E aqui eu não estou falando que Inocêncio III fosse um pecador, não, era um homem de vida retíssima. Estou falando da santidade mesmo, falando da vida, da santidade de altar, né? Mas vejam, não se trata aqui de dizer quem é maior ou menor. Na verdade, eu penso que um consuma o que o outro fez, né? Inocêncio III, consuma a obra iniciada por São Gregório VII e a eleva a um novo patamar, inclusive justificando doutrinariamente seu modo de agir com muito mais precisão do que São Gregório VII podia fazer naquela altura. Então, é claro que pessoalmente São Gregório VII era maior que Inocêncio III, mas objetivamente falando, se nós observarmos as coisas tal como elas se deram, é evidente que, sob Inocêncio III, a Igreja e o papado alcançaram perante as forças desse mundo uma autoridade tal que São Gregório VII jamais poderia sequer cogitar, por mais que ele reconhecesse que seria de direito. Então, eu vejo que Inocêncio III, enquanto Papa, ele não é um tirano.
que brota do nada, né? Ele é um papa, ele foi o papa de número 176. Ele é o sucessor de uma longa cadeia, ele não é inventor da roda. Ao contrário, ele é o coroamento de uma obra. Mas, ao mesmo tempo, ele é a exaltação dessa obra, porque outro no lugar dele não teria feito o que ele fez. Então, nós estudaremos pormenorizadamente o seu pontificado. Porque o pontificado dele, e não apenas por causa da sua pessoa, né? Mas em razão, também, né? Pelo pontificado dele ser a abertura do século XIII. O século XIII, o século mais brilhante da história católica. E as grandes coisas que aconteceram durante este século XIII estavam em semente já no tempo de Inocêncio III. Fernando Mouret, né, no tomo 4 da sua História da Igreja, ele diz: do grande florescimento da vida cristã, que alcançou seu esplendor no século XIII, o grande Papa, Inocêncio III, não viu todos os frutos, mas semeou quase todas as sementes. Sob seu pontificado, a vida monástica tomou, com São Francisco e São Domingos, um impulso quase totalmente novo. A hierarquia do clero secular se fixou em uma ordem mais estável, se deu à transformação das escolas em universidades, o que eu já não acho bom, mas em tempo nós entenderemos. Sob o reinado de Inocêncio III, se formaram os arquitetos que deveriam, depois de sua morte, conceber o plano das grandes catedrais góticas do século XIII. No tempo dele, se elaborava a ciência, cuja síntese imortal deu Santo Tomás de Aquino. Morreu Celestino III em 8 de janeiro de 1198. No mesmo dia, os cardeais se reuniram e, no segundo escrutínio, elegeram Lotário de Sene. Em um primeiro momento, discutiu-se a sua idade, ele era muito novo. Ele tinha apenas 37 anos. Inclusive, quando se foi compor, como vocês podem ver aí, quando se foi pintar os medalhões representando os papas, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, se quis representar Inocêncio III como um homem jovem. Ele era o mais novo dos cardeais. E o seu antecessor, vejam, eles elegeram um papa de 37 para suceder a um que morreu com 92. E ali os cardeais pareciam marcar, elegendo o mais jovem dentre eles, os cardeais mostravam que queriam ter à cabeça da igreja um homem pleno de energia. Um homem que pudesse defender os interesses do mundo cristão contra os perigos que o ameaçavam tanto internamente quanto externamente. E, sob todos os pontos de vista, este homem era Lotário de Sene. Tanto que, ao final, os cardeais, né, houve esse segundo escrutínio, ele foi eleito, mas se discutiu ali o tema e todos decidiram aclamá-lo Papa, né, considerando a sua correição de vida, a sua ciência, enfim. Mas se colocou um desafio, a resistência do próprio Lotário. Quando ele se viu eleito para ser chefe da igreja e do mundo cristão, ele chorou, suspirou, suplicou, resistiu, dizendo que não tinha condição de assumir aquela tarefa, mas os cardeais insistiram e o cardeal Graciano, mais velho, um dos cardeais diáconos, foi até ele, o cobriu com o manto vermelho dos papas e o saudou sob o nome de Inocêncio. Todo o clero e o povo romano esperavam do lado de fora, ansiosos pela decisão dos cardeais, e romperam em gritos de alegria quando o cardeal Lotário, agora Inocêncio III, apareceu e foi conduzido, e o conduziram até a Basílica de São João de Latrão. Ele entrou na Basílica ladeado por 2 cardeais, enquanto se entoava o Te Deum, caminhou até o altar, ficou ali durante um instante adorando o Eterno. Depois sentou-se no trono, os cardeais se prostraram e beijaram, depois receberam o beijo, o ósculo da paz, e ele se dirigiu, isso tudo era segundo o protocolo,
Ele se dirigiu para uma pedra que ficava colocada diante da Basílica de São João de Latrão, que era a chamada sedes stercoraria, ou sede da lama. O Papa se sentava ali naquela pedra para se cumprir aquelas palavras: ele levanta os indigentes do pó e remove o pobre da lama para colocá-lo ao lado dos príncipes de seu povo. E era ali, sentado, que ele recebeu do cardeal Camerlengo 3 punhados de prata, que ele derramou, repetindo as palavras de São Pedro, seu antecessor. Não tenho ouro nem prata, tudo que tenho, dou-vos. Após essa cerimônia, o prior da Basílica de São João de Latrão se aproximava dele, com o cardeal, e o conduziu, repetindo essas palavras: Pedro escolheu para nós um mestre na pessoa de Inocêncio. E dali, ele partia com os magistrados da cidade de Roma para a Basílica de São Silvestre, onde recebia as chaves da Basílica de Latrão e do Palácio de Latrão para representar as chaves de ligar, pelas quais símbolo, né, do poder de ligar e desligar que Cristo dera a São Pedro e a seus sucessores, os papas na pessoa dele. Quando Inocêncio III foi eleito, ele não era nem sequer padre, era ainda diácono. Ele foi ordenado sacerdote em 21 de fevereiro de 1198. No dia seguinte, foi sagrado bispo e entronizado como papa, no dia 22 de fevereiro de 1198. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.